Eu vou contar uma história para vocês de um menino muito sapeca. Ele se chamava Pinóquio. Pinóquio era um boneco de madeira que foi criado pelo carpinteiro Gepeto, um velhinho solitário que não tinha família e sonhava em ter um filho. Foi então que fez um boneco de madeira. O boneco ficou tão perfeito e tão bonito que recebeu o nome de Pinóquio. Gepeto desejou de todo o coração que ele fosse seu filho, o filho que ele não teve. À noite, ao dormir, pediu para as estrelas que Pinóquio se tornasse um menino de verdade. Durante a noite, o boneco foi visitado por uma fada, a Fada Azul. Ela o tocou e ele criou vida, mas continuava a ser um boneco de madeira. Por isso, a fada resolveu dar ao boneco o grilo Pepe, que teria o papel de ser a consciência de Pinóquio. Gepeto ficou muito feliz, cuidava muito bem do seu filho Pinóquio, dava conselhos e o orientava sobre o que era certo e o que era errado. Gepeto mandou Pinóquio para a escola, acompanhado pelo grilo Pepe, mas ele não gostava. Achava uma perda de tempo. Tanto achava que certa vez, a caminho da escola, ele encontrou a raposa e o gato que convenceram a desviar do caminho da escola e não escutar o grilo Pepe. Pinóquio, como era muito inocente, confiava nas pessoas, mesmo sem as conhecer. E ele era muito curioso. De tudo queria saber e tudo perguntava, mas também era muito teimoso, desobediente e muitas vezes mentiroso. O boneco desobediente seguiu com seus novos amigos e acabou encontrando com Stromboli, dono de um teatrinho de marionetes. Ele prometeu transformar Pinóquio em um artista muito famoso. E nesta noite, o Pinóquio foi a estrela. Stromboli pensou logo na fortuna que ganharia com o boneco e o prendeu em uma jaula, ao término do espetáculo. Pinóquio ficou desesperado. Minha nossa! Mas o grilo foi esperto e conseguiu pedir socorro à fada, que enviou a borboleta mágica para salvá-lo. Ao se recuperar do susto, Pinóquio deu de cara com a borboleta, que o perguntou onde morava, e ele mentiu. Disse que não tinha casa. A borboleta perguntou novamente e ele continuou com a mentira. A cada mentira, seu nariz crescia e crescia e crescia. Assim a mentira foi logo descoberta pela borboleta. E ao ver o seu nariz crescer, Pinóquio começou a chorar. Eu não queria aquele nariz comprido e feio. A borboleta acabou fazendo um combinado com o boneco, que se ele se comportasse bem, o seu nariz voltaria ao normal e não cresceria mais. Pinóquio prometeu cumprir o combinado, voltou para casa e também a frequentar a escola. Tudo andava bem, até que novamente no caminho para a escola encontrou a raposa e o gato, que o convenceram a conhecer uma ilha chamada de Ilha dos Prazeres, um local onde ninguém precisava ir para a escola e nem trabalhar. Assim disseram seus amigos. Pinóquio nem pensou duas vezes e foi correndo para tal ilha. A ilha era repleta de brinquedos super legais e cheia de doces maravilhosos. Que delícia! Pinóquio sentiu-se no paraíso, mas como nada vem fácil e sempre devemos desconfiar de pessoas e lugares diferentes, eis que as orelhas do boneco começaram a crescer e foram crescendo. Pinóquio ficou com muito medo e se transformaram em uma orelha de burro, bem gigante. Todas as crianças que iam para esta ilha acabavam se transformando em burrinhos
e o local estava cheio deles. Pinóquio pediu ajuda ao grilo e, mais uma vez, ao ser perguntado o que estava fazendo naquele lugar, ele mentiu e seu nariz começou a crescer, a crescer, a crescer. O grilo alertou que ele acabaria em um curral como os outros meninos, que foram para a ilha, e Pinóquio despertou-se e pediu para o grilo que o tirasse dali. Então pediram ajuda à fada e acabaram salvando também todas as crianças que estavam presas na ilha. Ao voltar para casa, não encontrou seu pai. Procurou por todos os lugares possíveis, até que estava andando por uma praia e encontrou uma garrafa com uma carta dentro. E a carta dizia que Gepeto havia saído à procura de Pinóquio no mar, onde fora engolido por uma baleia gigantesca. Foi então que o boneco aprendeu com o grilo a construir uma jangada e partiram à procura da baleia. Procuraram, perguntaram a todos que encontravam pela frente e nada. Passados 2 dias, avistaram uma baleia que vinha na direção deles. Tentaram fugir, mas não conseguiram. Foram engolidos. Achavam que não teriam como escapar, mas ao procurarem uma saída dentro da baleia, acabaram encontrando Gepeto. Gepeto contou-lhes o acontecido, que e como foi para dentro da barriga da baleia. Todos ficaram felizes. Gepeto e Pinóquio se abraçaram muito. Pinóquio pediu desculpas a seu pai e prometeu não desobedecer, pois estava muito arrependido. Os 3 ainda estavam dentro da barriga da baleia e precisavam sair o mais rápido dali. Foi quando o grilo Pepe teve a ideia de acender uma fogueira dentro da baleia, pois estava repleto de galhos, madeiras de navios naufragados que foram engolidos pela baleia gigante. Acenderam então a fogueira e com a fumaça a baleia espirrou, jogando-os para fora. Foi um susto em tanto. A partir desse dia, Pinóquio prometeu e passou a ser o mais dedicado aos estudos. Aprendeu a não mentir mais. Ficou tão bom que no dia do seu primeiro aniversário, a fada azul transformou em um menino de carne e osso. Gepeto ficou muito feliz, porque agora tinha um filho de verdade. E acabou a história. Eu vou contar uma história para vocês de um menino muito sapeca. Ele se chamava Pinóquio. Pinóquio era um boneco de madeira que foi criado pelo carpinteiro Gepeto, um velhinho solitário que não tinha família e sonhava em ter um filho. Foi então que fez um boneco de madeira. O boneco ficou tão perfeito e tão bonito que recebeu o nome de Pinóquio. Gepeto desejou de todo o coração que ele fosse seu filho, o filho que ele não teve. À noite, ao dormir, pediu para as estrelas que Pinóquio se tornasse um menino de verdade. Durante a noite, o boneco foi visitado por uma fada, a fada azul. Ela o tocou e ele criou vida, mas continuava a ser um boneco de madeira. Por isso, a fada resolveu dar ao boneco o grilo Pepe, que teria o papel de ser a consciência de Pinóquio. Gepeto ficou muito feliz. Cuidava muito bem do seu filho Pinóquio. Dava conselhos e o orientava sobre o que era certo e o que era errado. Gepeto mandou Pinóquio para a escola, acompanhado pelo grilo Pepe. Mas ele não gostava, achava uma perda de tempo. Tanto achava que certa vez, a caminho da escola, ele encontrou a raposa e o gato que convenceram a desviar do caminho da escola e não escutar o grilo Pepe. Pinóquio, como era muito inocente, confiava nas pessoas, mesmo sem as conhecer. E ele era muito curioso. De tudo queria saber e tudo perguntava, mas também era muito teimoso, desobediente e muitas vezes mentiroso. O boneco desobediente seguiu com seus novos amigos
e acabou encontrando com Stromboli, dono de um teatrinho de marionetes. Ele prometeu transformar Pinóquio em um artista muito famoso. E nesta noite, o Pinóquio foi a estrela. Stromboli pensou logo na fortuna que ganharia com o boneco e o prendeu em uma jaula ao término do espetáculo. Pinóquio ficou desesperado. Minha nossa! Mas o grilo foi esperto e conseguiu pedir socorro à fada, que enviou a borboleta mágica para salvá-lo. Ao se recuperar do susto, Pinóquio deu de cara com a borboleta, que o perguntou onde morava, e ele mentiu. Disse que não tinha casa. A borboleta perguntou novamente e ele continuou com a mentira. A cada mentira, seu nariz crescia e crescia e crescia. Assim a mentira foi logo descoberta pela borboleta. E ao ver o seu nariz crescer, Pinóquio começou a chorar. Eu não queria aquele nariz comprido e feio. A borboleta acabou fazendo um combinado com o boneco, que se ele se comportasse bem, o seu nariz voltaria ao normal e não cresceria mais. Pinóquio prometeu cumprir o combinado, voltou para casa e também a frequentar a escola. Tudo andava bem, até que novamente no caminho para a escola encontrou a raposa e o gato, que o convenceram a conhecer uma ilha chamada de Ilha dos Prazeres, um local onde ninguém precisava ir para a escola e nem trabalhar. Assim disseram seus amigos. Pinóquio nem pensou duas vezes e foi correndo para tal ilha. A ilha era repleta de brinquedos super legais e cheia de doces maravilhosos. Que delícia! Pinóquio sentiu-se no paraíso, mas como nada vem fácil e sempre devemos desconfiar de pessoas e lugares diferentes, eis que as orelhas do boneco começaram a crescer e foram crescendo. Pinóquio ficou com muito medo e se transformaram em uma orelha de burro, bem gigante. Todas as crianças que iam para esta ilha acabavam se transformando em burrinhos e o local estava cheio deles. Pinóquio pediu ajuda ao grilo e, mais uma vez, ao ser perguntado o que estava fazendo naquele lugar, ele mentiu e seu nariz começou a crescer. O grilo alertou que ele acabaria em um curral como os outros meninos, que foram para a ilha, e Pinóquio despertou-se e pediu para o grilo que o tirasse dali. Então pediram ajuda à fada e acabaram salvando também todas as crianças que estavam presas na ilha. Ao voltar para casa, não encontrou seu pai. Procurou por todos os lugares possíveis, até que estava andando por uma praia e encontrou uma garrafa com uma carta dentro. E a carta dizia que Gepeto havia saído à procura de Pinóquio no mar, onde fora engolido por uma baleia gigantesca. Foi então que o boneco aprendeu com o grilo a construir uma jangada e partiram à procura da baleia. Procuraram, perguntaram a todos que encontravam pela frente e nada. Passados 2 dias, avistaram uma baleia que vinha na direção deles. Tentaram fugir, mas não conseguiram. Foram engolidos. Achavam que não teriam como escapar, mas ao procurarem uma saída dentro da baleia, acabaram encontrando Gepeto. Gepeto contou-lhes o acontecido, que e como foi para dentro da barriga da baleia. Todos ficaram felizes. Gepeto e Pinóquio se abraçaram muito. Pinóquio pediu desculpas a seu pai e prometeu não desobedecer, pois estava muito arrependido. Os 3 ainda estavam dentro da barriga da baleia e precisavam sair o mais rápido dali. Foi quando o grilo Pepe teve a ideia de acender uma fogueira dentro da baleia, pois estava repleto de galhos, madeiras de navios naufragados que foram engolidos pela baleia gigante.
Acenderam então a fogueira e com a fumaça a baleia espirrou, jogando-os para fora. Foi um susto em tanto. A partir desse dia, Pinóquio prometeu e passou a ser o mais dedicado aos estudos. Aprendeu a não mentir mais. Ficou tão bom que no dia do seu primeiro aniversário, a fada azul transformou em um menino de carne e osso. Gepeto ficou muito feliz, porque agora tinha um filho de verdade. E acabou a história.